Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Entrei uns minutinhos atrasada, gente, porque assim, eu tava em São Paulo, né, tava no Congresso de Nutrição Integrativa, que foi na sexta e sábado da semana passada, e depois fiquei domingo em São Paulo, né, pra aproveitar, pra curtir um pouquinho lá. E voltei ontem, né? Saí de São Paulo ontem, 9 horas da noite, cheguei aqui ontem. Hoje de madrugada, na verdade, né? Cheguei aqui de madrugada, era mais de meia-noite que eu cheguei em casa. Cheguei em casa, era mais de 1 hora da manhã. E eu fui dormir, né? E aí, tipo assim, aquela coisa, né, gente? Você tá cansada, você tá exausta. E eu custei acordar agora de manhã, porque eu tava muito cansada. Eu estou muito cansada, porque, né, foram dias muito intensos. O congresso é algo que é bem cansativo. Ainda fui passear, fui viajar, viajei de noite. Então, assim, bem cansativo, mas foi muito bom. Aprendi várias coisas novas, várias coisas que vão ajudar vocês, né? Que vão se transformar em conteúdo, vão se transformar em estratégia pro meu método, né? Pro Desenfeza, para que você possa aí ter o intestino que funciona todos os dias, tá bom? Bom, e aí eu lembro a vocês que essa é uma live de aquecimento, mais uma live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. A maratona vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de agosto. São 3 aulas online e gratuitas, onde eu tô te dando os primeiros passos, né? Onde eu vou te dar os primeiros passos para você destravar o intestino, eliminar o cocô de bolinha sem remédios, tá? Então, na maratona eu vou te ensinar, né? Vou te mostrar, na verdade, o que você vem fazendo de errado e vou te ensinar aí os primeiros passos para que você consiga ir ao banheiro de forma constante, de forma regular, sem utilizar remédios, tá? Para participar é só clicar no link da minha bio e se inscrever, tá? É online, é gratuito, então é só você clicar lá e se inscrever, beleza? Bom, deixa eu ver aqui então. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Osana. Seja muito bem-vinda. Eu acho que a Osana deve ser a primeira vez que está participando da minha live, porque não lembro dela. A Bárbara tá aqui todos os dias. Bom, então bora lá. Bom dia, Letícia. Bom dia, Viviana. Bom dia, Cris. Sejam muito bem-vindas. Meninas, me conta aqui nos comentários se vocês começaram a me seguir agora, se vocês já estão me seguindo há muito tempo, se vocês estão acompanhando essas lives de aquecimento, se vocês, né, me conta aqui como é que vocês estão, tá? Se vocês estão começaram a me seguir agora, se já assistiram algumas lives, se estão lá no grupo da maratona, me contem aqui nos comentários. A Cris falou que é a primeira vez. Bom, meninas, o tema da live de hoje, eu gosto de ser bem prática, eu gosto de ser bem assim, né, assertiva no que eu vou falar. O tema da live de hoje é: já fiz de tudo e meu intestino continua travado, tá? Bom, então é isso que a gente vai falar na live de hoje. Bom, então bora lá, vamos começar do começo, né? Quando vocês falam assim pra mim, Gabi, eu já fiz de tudo. Eu já como saudável, eu já como fibras, eu já, né, me alimento de forma adequada. Mesmo que seja assim, ó, tanto isso, você por você mesma, então assim, você entende, você pesquisa o que são alimentos mais saudáveis para você, quais são alimentos que vão ajudar o seu intestino e você começa a comer, ou você até mesmo já foi em uma nutricionista para ter uma dieta, já foi em um médico, tem uma dieta aí que você considera saudável, tá? E aí vocês falam assim pra mim, no direct, na caixinha de perguntas, ou quando se tornam minhas alunas: Gabi, eu já faço de tudo. Eu já como saudável, eu já tirei o glúten e a lactose, eu já como frutas e verduras, eu já não como fritura, eu não bebo refrigerante, eu já faço tudo certo, mas o meu intestino não funciona. Coloque aqui pra mim nos comentários, gente, quem que tá nessa situação de fazer tudo certo e o intestino não funcionar, tá? Bom, então isso é o que vocês chegam falando. Normalmente, quando vocês falam isso, o que de fato vocês estão fazendo são as seguintes coisas. Primeira coisa, não tomar refrigerante, tá? Então, uma das coisas que vocês relatam muito é assim: Gabi, eu já como saudável, nem bebo refrigerante. Eu bebo lá uma vez ou outra. Sim, gente, sim. Não beber refrigerante é um ato saudável, é um ato que realmente é bom pro seu corpo. No entanto, gente, não beber refrigerante não é uma coisa que vai ajudar o seu intestino a destravar, tá? Até porque você pode estar trocando esse refrigerante
por alguma outra coisa, como por exemplo um suco, tá? Como por exemplo um suco de caixinha, um suco que tem açúcar, um suco light, por exemplo. Você pode estar trocando esse refrigerante por um suco que não é saudável, tá? Então esse é o primeiro ponto, eu não bebo refrigerante. Segunda coisa que vocês falam muito é assim, eu nem como fritura. Tá, beleza, você só come fritura num dia específico, que você vai num barzinho, que você vai numa festa, que você vai num aniversário, num evento, alguma coisa nesse sentido. Tá, eu nem como fritura, beleza, mas não comer fritura não é uma coisa que vai destravar o seu intestino, tá? Muito pelo contrário, gente, muitas vezes a pessoa ela tem o intestino funcionando melhor quando ela come menos saudável do que quando ela começa a comer de forma mais saudável. Tá? Gabi, eu não como fritura. Beleza, isso é muito positivo quando a gente pensa em saúde em geral, né? Então, assim, você está mais saudável porque não está comendo algo calórico imerso em óleo. No entanto, gente, tirar a fritura não é uma coisa que vai estimular o funcionamento do seu intestino, tá? Ok. Terceira coisa que vocês sempre falam, eu como salada todos os dias, né? Ótimo, isso é muito bom. Mas aí eu te pergunto, quanto de salada você come? Quais alimentos tem nessa salada? De quanto em quanto tempo você varia os alimentos dessa salada, tá? Com o que você tempera essa salada? Que horas você come essa salada, tá? Então, tudo isso vai impactar no eu como salada e mesmo assim o meu intestino não funciona, tá? Ou você pode falar assim, Gabi, eu não gosto muito de salada, eu não gosto muito de vegetais crus, mas eu como verdura, né? Eu como legumes, então eu faço legumes cozidos, eu faço legumes na airfryer, eu faço legumes assados e mesmo assim o meu intestino não funciona, tá? E aí, gente, outro ponto, quais legumes você come? Com o que você tempera esses legumes? Como que você prepara esses legumes, tá? Então, tudo isso vai fazer diferença quando a gente pensa no funcionamento do intestino, tá? Outra coisa, Gabi, eu como fruta, ok, eu como mamão no meu café da manhã, eu como ameixa no meu café da manhã. Aí, meu amor, eu sinto te informar que o mamão, ele não é a melhor fruta para o intestino. Tá? O mamão não é a melhor fruta para o intestino. Existem outras frutas que têm um potencial mais laxativo do que o mamão, que tem um potencial de digerir melhor proteínas do intestino e, consequentemente, fazer o seu intestino funcionar, tá? Então, gente, comer fruta é algo super saudável? É. Mas o que a gente precisa lembrar? A fruta que a gente come, o horário que a gente come, a quantidade que come, com o que combina essa fruta, tá? E a variedade dessas frutas na sua dieta. Porque o que vocês normalmente fazem? Vocês falam assim, eu descobri que o mamão faz bem pro intestino. Eu descobri que o mamão solta o intestino. Eu descobri que a ameixa é interessante pro intestino. Aí o que vocês começam a fazer? Comer todos os dias mamão e ameixa. Então, todo dia você come mamão. Todo dia no café da manhã você coloca mamão. E aí, gente, é uma coisa que, ok, o mamão é saudável, o mamão pode até ajudar o seu intestino a funcionar. No entanto, ele não é todo dia comer ele que vai destravar o seu intestino, tá? Então, isso a gente tem que ter em mente, isso a gente tem que saber, tá? E aí, o que acontece? Então, assim, eu tô comendo fruta, eu tô comendo salada, eu tô comendo legumes, né? Todas essas coisas que eu expliquei pra vocês. E por último, o que vocês sempre trazem também é assim, eu como fibras, eu como sementes, eu como aveia, eu como, né, alimentos que eu vi aí na internet que ajudam a soltar. Ou a nutricionista falou pra eu comer fibras e ela me passou pra comer essas sementes aqui. Ou eu fui ao médico e ele mandou eu comer fibras. E aí eu, né, pesquisei aqui fibras no Google e eu vi que linhaça, que aveia, que chia são boas para soltar o intestino, tá? E aí, gente, o que a gente tem que ver em relação a esse tipo de fibra? Esse tipo de fibra, então, chia, linhaça, aveia, são o que a gente chama de fibras solúveis, tá? Então, o que significa isso? Elas precisam de água para solubilizar. Elas precisam de água para formar o bolo fecal e fazer com que você elimine esse bolo fecal, tá? Bom dia, Raquel. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Cris. Sejam muito bem-vindas. Bom, e aí, o que acontece? Você precisa, então, quando você começa a comer essas fibras, você precisa de água para fazer com que essas fibras formem um bolo fecal,
tá? E aí, gente, tem 2 pontos quando a gente pensa nisso. O primeiro é a quantidade dessas fibras que você está utilizando, porque eu tenho alunas que chegam no método comendo um monte dessas fibras, então eu coloco elas no café da manhã, coloca no almoço, coloca no lanche da tarde, coloca no jantar, tá? Então coloca elas em todas as horas do dia, né? Eu tenho essa aluna, eu tenho esse tipo de pessoa. E tem pessoas que não colocam em todos os horários do dia, no entanto, mantém a mesma ingestão de água, colocam essas fibras e mantém a mesma ingestão de água, tá? E aí lembra que eu falei que elas são fibras solúveis, que elas precisam de água para solubilizar? Pois é. Então, quando você coloca esse monte de fibras e você não coloca a água na quantidade certa, aí dificilmente o seu intestino vai funcionar. Na maioria das vezes, ele fica mais travado, tá? Ele trava muito mais do que ele estava antes, né? Outra fibra também que vocês amam utilizar é o psyllium, tá? E o psyllium, gente, é uma fibra interessante, é um alimento interessante. Ele tá relacionado à melhora de constipação intestinal, sim, só que tudo depende da quantidade e tudo depende da combinação. Então, assim como os vegetais, assim como as frutas, né? A gente precisa e a gente pode, sim, utilizar esse tipo de fibras, mas na quantidade certa, no horário certo, na combinação certa, tá? Então, a gente precisa lembrar disso, porque quando vocês falam que comem saudável, é isso que vocês fazem. Não toma refrigerante, não come fritura, está reduzindo o açúcar, principalmente ter retirado o açúcar do café, comer frutas, comer vegetais e acrescentar fibras na dieta, né? E pra completar, também falam assim, Gabi, eu estou bebendo água, né? Então, eu tô bebendo muita água e meu intestino ainda assim não funciona. Eu tô comendo saudável, eu tô bebendo água, eu já cortei um monte de coisa e meu intestino não funciona. Uma outra coisa também que vocês fazem bastante é cortar glúten e lactose da dieta. Então, eu ouvi falar que tirar o glúten, tirar a lactose é algo que vai destravar meu intestino, é algo que vai desinflamar o meu corpo. Então, vocês cortam glúten e lactose da dieta. A grande questão, gente, é que assim, o glúten ele é uma proteína de difícil digestão, sim, então a maioria das pessoas tem dificuldade de digerir o glúten, tá? Mas não é ele exatamente que prende o seu intestino. Então você pode tirar o glúten e continuar consumindo farinhas que não tem glúten, mas que são obstipantes, tão ou mais obstipantes que a farinha de trigo, né? E também a lactose é o açúcar do leite. A lactose, ela não prende o intestino. Ela pode te dar sintomas como distensão abdominal, ela pode te dar gases, ela pode te dar, né, algum tipo de alteração. Mas a lactose em si, o açúcar do leite, não é algo que vai te causar constipação. Muito pelo contrário. Quem tem intolerância à lactose, muitas vezes, pode falar que pra mim, na maioria das vezes, são pessoas que vão ter diarreia, são pessoas que vão consumir a lactose, por exemplo, e vão direto pro banheiro, né? Elas vão ter dor de barriga. Bom, e aí, gente, então, não é uma questão, né, de retirar glúten e lactose. Você pode tirar o glúten, pode tirar a lactose e continuar com o intestino travado, tá? Então, quando você fala pra mim que já come saudável, seu intestino não funciona, a gente precisa entender o que é esse saudável, né? Então, agora eu falei aqui tudo que vocês normalmente fazem, acreditando que estão comendo saudável. E isso aqui que eu falei, vocês podem estar fazendo sozinhas, né? Então, assim, eu vi que isso é bom, eu peguei uma dica ali no Google, uma dica na rede vizinha, uma dica no Instagram, uma dica no YouTube, montei aqui a minha dieta, na minha lógica, da minha cabeça e tô seguindo, tá? E aí, eu tô seguindo e eu não tô vendo resultado, né? Então, aí eu falei pra vocês o que vocês normalmente fazem acreditando que estão fazendo de forma saudável, tá? Bom dia, Adrinari, bom dia, Ingrid, sejam muito bem-vindas, né? E aí, gente, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários pra mim se isso que eu falei de comer saudável você já tem feito. Então, já estão comendo salada, já estão comendo fruta, já tiraram o refrigerante, já tiraram o açúcar, já não come fritura, tudo isso daqui e o seu intestino ainda não tá funcionando. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda. Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim se estão comendo saudável e o intestino não tá funcionando. Beleza. Depois que você já entendeu o que você normalmente está fazendo, o que a gente precisa pensar? Gente, quando a gente pensa em uma pessoa com constipação crônica, e constipação crônica é aquela pessoa que nunca foi ao banheiro de forma adequada, aquela pessoa que sempre teve intestino preso,
Então, desde criança, desde adolescente, ela se lembra de ter o intestino preso. A mãe dela fala, você tem intestino preso a vida inteira. Eu precisava usar supositório para você conseguir evacuar. Eu precisava fazer massagem na sua barriga. Enfim, eu precisava fazer de tudo pro seu intestino funcionar. Ou aquela pessoa que ficou constipada depois de algum evento, né? Então ela teve ela entrou no climatério, ela ficou doente, ela desenvolveu uma depressão, ela tá tomando remédio e o intestino dela ficou preso, tá? Então, se você é essa pessoa da constipação crônica ou a pessoa que tá constipada por algum motivo, por algum evento, preste bastante atenção no que eu vou falar agora, né? Então, você tem, igual a Viviane aqui, ela falou, já tenho feito tudo isso e meu intestino não funciona, tá? Aí, o que acontece? Gente, então assim, você tá comendo saudável, do jeito que eu falei aqui, então comendo fruta, comendo verdura, bebendo água, tomando semente, comendo um monte de fibra, e seu intestino ainda não tá funcionando. Então, presta atenção no que eu vou falar. A primeira coisa que a gente precisa entender, por que isso daqui, por que comer saudável não funciona, como eu disse na live de ontem, se você é uma mulher constipada crônica, não basta você comer saudável. Assim como quem tem diabetes do tipo 1, não basta a pessoa reduzir açúcar. Ela tem que tomar ali, por exemplo, uma insulina. Assim como quem tem enxaqueca crônica, a pessoa precisa tomar determinados cuidados específicos para aquela enxaqueca crônica, certo? Né? Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender. Se você tem constipação crônica, você não vai ter a mesma dieta de uma pessoa que tem um intestino que funciona todos os dias. Então, você não vai comer igual o seu marido, você não vai comer igual a sua amiga que não tem problema de intestino preso, tá? Bom, dito isso, quando a gente pensa assim, Gabi, eu já como saudável e meu intestino não funciona. Muitas das vezes, gente, o que vocês fazem é justamente comer saudável nesse padrão alimentar que você entende como saudável e que de fato tá? Então, de fato, você vê que é um padrão de alimentação saudável. Então, comer fruta, comer verdura, não comer fritura, não beber refrigerante, são atos saudáveis, são coisas saudáveis que você pode fazer. No entanto, gente, o que a gente tem que lembrar é que assim como quem tem diabetes não vai seguir uma dieta tradicional, quem tem constipação crônica não vai seguir uma dieta apenas saudável. Precisa seguir uma dieta que tenha estratégia, tá? Então, uma dieta que tem uma estratégia ali por trás e que naturalmente vai fazer o seu intestino funcionar. Então, não é só comer mamão, é como você come esse mamão, que horas você come o mamão, combinado com o que você come mamão. Não é só comer fibras, então não é só comer chia, linhaça, aveia, enfim, não é só comer fibras, como a nutricionista tinha te falado. A gente precisa lembrar onde você coloca essas fibras, que horas você coloca essas fibras, com o que você coloca essas fibras, qual a quantidade dessas fibras, com que frequência você come essas fibras, tá? Porque se você é aquela pessoa que coloca fibra em tudo, é por isso que o seu intestino pode estar travado, tá? Beleza. Ah, Gabi, eu bebo água. Beleza. Quanto de água você bebe? Quantos litros de água você bebe? Que horas você bebe? Você mora num lugar quente ou você mora num lugar mais frio? Será que essa quantidade de água que você está bebendo é suficiente para regular a sua temperatura no lugar que você mora? Tá? Então, tudo isso, gente, são coisas que a gente tem que ver, são coisas que a gente tem que ajustar quando você quer realmente destravar o seu intestino. Então, o que vocês normalmente fazem? Vocês pegam várias estratégias isoladas que vocês descobrem que é bom, que vocês pesquisam e descobrem que é bom, e às vezes aquilo ali é até bom, tá? Então, é como eu falei, o mamão, eu tenho até um vídeo dele falando do mamão aqui. O mamão é uma fruta interessante para o intestino? É uma fruta boa? Sim, mas só comer o mamão todos os dias no café da manhã não é uma coisa que vai destravar seu intestino. Só comer a salada não é uma coisa que vai destravar o seu intestino. Por quê, gente? Porque você precisa de estratégia para comer esses alimentos. Você precisa da combinação correta, da quantidade correta, do horário correto e principalmente você precisa equilibrar isso estrategicamente na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Então, por isso que muitas vezes não funciona, mesmo que você coma saudável, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
A Vivi falou, já tenho feito tudo isso e meu intestino não funciona. Pois é, Vivi, mas agora ficou claro pra você que talvez você não esteja calculando a quantidade certa, não esteja comendo no horário certo, você não esteja comendo na combinação, na estratégia certa, mas sim, esteja comendo esses alimentos de forma isolada, sem uma lógica, tá? Então coloca aqui pra mim, se ficou claro pra você, tá? Bom, depois aqui a Rosângela disse, tenho intolerância à lactose, mas faço cocô todo dia. Que bom, Rosângela, que ótimo, fazer cocô todos os dias é maravilhoso. Agora me conta uma coisa, o seu cocô tá inteirinho, tipo bananinha madura, ou ele tá um cocô de bolinha? Me conta aqui, tá? E aí, gente, o que que acontece? Então, já como saudável, meu intestino não funciona. Muitas vezes vocês estão comendo sem estratégia nenhuma, como eu falei agora na live, tá? E aí a Vivi falou, ó, ficou claro? Sim, ficou claro. Por quê, gente? A gente tem que saber sobre quantidade, sobre combinação, sobre horário, sobre teor total de fibras da dieta, sobre quantidade de fibras solúveis e insolúveis. A gente tem que saber sobre várias coisas para dizer que você come saudável, que você já faz de tudo e o seu intestino não funciona. Na maioria das vezes, a pessoa não faz de tudo, ela até come saudável, tá? Mas ela não faz o que ela precisa realmente fazer para o intestino funcionar, tá? Bom, e aí, gente, o que acontece? Gabi, mas então o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer para o meu intestino funcionar? Bom, a primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é que você é uma pessoa, não sei qual a sua profissão. Coloca aqui pra mim, gente, com o que vocês trabalham, tá? Então coloca aqui pra mim o que você trabalha. Ou o que você trabalhava, né? Ou, não, Gabi, eu sou dona de casa, eu trabalho na minha casa, trabalho o dia inteiro, né, gente, que é dona de casa. Coloca aqui pra mim nos comentários com o que você trabalha. Então, aí é igual a Vivi falou assim, não sei fazer essas combinações. Óbvio, você é nutricionista? Não. Você só tem que saber, não, e nem sendo nutricionista, tá? Você tem que saber fazer esse tipo de coisa se você for nutricionista. Se você não for, você realmente não sabe, tá? E não é um problema, tá? E não é um problema, gente, porque a Daiane falou que ela é repositora em mercado. Eu não sei fazer o trabalho dela. E ela não sabe fazer o meu trabalho e tá tudo bem, tá? Então por que você tá comendo saudável e você tá constipada, você tá travada? Porque você não sabe fazer as combinações que precisam ser feitas. Você não sabe calcular um cardápio para soltar o intestino. Você não sabe fazer um cardápio de desinflamação intestinal. Você não sabe fazer um cardápio de estimulação do seu intestino. É por isso que o seu intestino não funciona. Tá? Então, a Adri falou, sou dona de casa. Então, tem muitas coisas que a Adri deve saber fazer e que eu, Gabi, não sei, apesar de também ser dona de casa. Mas com certeza tem algum prato que ela sabe fazer que eu não sei, porque ela tem mais experiência, ela tem mais prática que eu. Tem alguma coisa, um jeito que ela limpa, alguma coisa assim, que ela vai fazer muito melhor que eu. Por quê, gente? Porque ela tá ali focada naquilo que ela faz todo dia. E eu estou focada no que eu faço todo dia, que é justamente criar protocolos pro nosso intestino, pro intestino de vocês funcionar. O meu também. Pro intestino de vocês funcionar. Entendeu? Então, por que você não sabe fazer essas combinações? Porque você não estudou pra isso. Você não estudou pra isso, é normal que você não saiba, é natural e é esperado que você não saiba fazer isso sozinha. Gabi, mas eu quero fazer, eu preciso. Então, aí você precisa estar com uma nutricionista especialista em intestino que realmente vai te passar as estratégias corretas, vai te passar o que você realmente precisa fazer para o seu intestino funcionar. E quando eu falo nutricionista especialista, gente, é uma nutricionista que é especialista em modulação intestinal. Não é uma nutricionista comum que você vai ali, pega uma dieta cheia de fibras e com uma alimentação básica e começa a seguir, tá? Por quê? Porque uma nutricionista comum, ela não vai saber te passar essas estratégias. Por isso que talvez você come saudável, você faz dieta de nutricionista e mesmo assim o seu intestino não funciona, tá? Bom, então o que a Vivi falou, não sei fazer essas combinações, claro que não sabe, porque você não estudou pra isso, porque você não tem essa expertise de ser uma nutricionista. Então quem sabe fazer isso? Eu, dentro do meu método, tenho mais de 20 estratégias que eu, Gabi, criei. Eu fiz, gente. Eu não aprendi em lugar nenhum. Eu não peguei em lugar nenhum. Então, eu peguei tudo que eu aprendi dos cursos que eu faço, dos congressos que eu vou, de tudo que eu estudo e eu criei um material com mais de 20 estratégias laxantes, tá? Isso não tem em absolutamente nenhum lugar. Nenhum. Eu não peguei de nenhum lugar. Eu criei da minha cabeça. Então, foi eu que fiz.
tá? Então, eu peguei os melhores alimentos laxantes, as melhores combinações e eu criei, por isso que as minhas alunas têm tanto resultado, tá? Então, gente, você realmente precisa colocar na sua cabeça que você não sabe fazer isso. Porque você não fez o número de cursos que eu fiz, você não foi no número de congressos que eu fui, você não tem uma pós-graduação em gastroenterologia. Então, eu aprendi toda a base para que eu pudesse criar um protocolo que vai te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha, tá? Então, se você já está comendo saudável, seu intestino não funciona, é justamente porque você não está fazendo as estratégias corretas, as combinações corretas. Você está simplesmente comendo saudável, pegando vários alimentos ali e, consequentemente, o seu intestino não está funcionando. Por quê, gente? Porque você está fazendo tudo isso de forma isolada, tá? Então, assim, temos que tomar bastante cuidado com isso, porque se você continuar fazendo desse jeito, o seu intestino nunca vai funcionar de forma regular, tá? Bom, e aí, Gabi, o que eu preciso fazer então? Onde tem essas estratégias? Onde que eu entro para ver isso? A primeira coisa que você vai fazer, gente, é se inscrever na maratona para destravar o intestino, que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de agosto e são 3 aulas online gratuitas, beleza? Depois que você assistir a maratona, sua cabeça vai clarear, porque nas aulas da maratona eu vou te falar dos erros que você vem cometendo e eu vou te falar os 3 pilares de um intestino feliz, que é um intestino que funciona todos os dias, tá? E depois que passar a maratona, você vai ter a possibilidade de se tornar a minha aluna, de entrar no meu método e se tornar a minha aluna e ter acesso a essas estratégias que eu tô falando pra vocês, tá? Mas por enquanto, a única coisa que eu quero que você faça é se inscrever na maratona para destravar o intestino, tá bom? É isso, eu quero saber aqui quem que já tá inscrita, me fala aqui que já tá demais, tá? Bom, aí a Adriana falou, a Adrinari falou, eu tenho colite crônica, meu intestino não funciona, sofro muito. Você tem retocolite? O que você é colite mesmo? Enfim, me fala aí, a Adrinara. Mas provavelmente você não está fazendo as coisas com estratégia, né? Por isso que seu intestino não está funcionando. A Cris falou, poderia explicar um pouco sobre a disbiose? Posso, Cris. A disbiose é um desequilíbrio de microbiota intestinal, tá? Então é quando eu tenho o intestino que ele tá desequilibrado, que as bactérias positivas e negativas, elas estão ali em desequilíbrio, elas não estão saudáveis, tá? Então eu tenho esse desequilíbrio de microbiota intestinal, tanto em qualidade quanto em quantidade, e esse desequilíbrio ele pode gerar vários tipos de sintomas, desde uma constipação crônica até uma distensão abdominal, um cocô de bolinha, uma barriga inchada, né? E também sintomas como queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, tá? Eu tenho uma live sobre isso, Cris, a hora que finalizar aqui, eu vou te mandar essa live pra você assistir, que ela é mais completinha, pode clarear mais a sua cabeça, tá? Beleza. A Raquel falou, verdade, eu sou prova viva disso, sempre comi saudável, porém passei anos com o intestino preso, entre no método Gabi, é 10, show! E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hoje, né, eu tô fazendo lives então de segunda a sexta, 7h30 da manhã, e hoje a gente vai ter uma live com a Raquel, que é essa pessoa que tá comentando aqui. A Raquel é aluna do meu método e hoje às 8 da noite a gente vai ter uma live com ela, é uma live onde ela vai contar como que foi o processo dela para destravar o intestino? O que ela, né, o que o meu método entregou para ela que ela conseguiu destravar o intestino? Então ela era uma pessoa que já comia saudável, já tinha uma alimentação equilibrada e ela não conseguia ir ao banheiro, justamente porque ela cometia esses erros aqui que eu falei pra vocês na live de hoje. Então hoje às 8 horas da noite a gente vai ter uma live com a Raquel e ela vai contar pra vocês, né, esse passo a passo aí. Ela vai contar, né, dentro do meu método o que ajudou, o que transformou na vida dela e dizer, né, se ela tá ou não fazendo cocô bonito aí todos os dias, tá bom? Bom, então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. Já vou te mandar, viu, Cris? Aí, então, o que vocês vão fazer? Clica lá no link da minha bio, a hora que terminar, se inscreve pra maratona, entra lá no grupo, eu mando conteúdos, eu mando um resuminho da live lá todos os dias, avisando vocês da live, tá? Então, façam isso e vão acompanhando também meu conteúdo por aqui, os reels que eu posto, os carrosséis que eu posto todos os dias. E hoje, gente, eu vou responder caixinha de perguntas, tá? Então, vou responder caixinha de perguntas, que é algo também que ajuda bastante vocês, que vocês gostam bastante, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim ou me mandem um direct. Desejo uma terça-feira abençoada e iluminada pra vocês, que tudo flua bem, que tudo dê certo, que tudo aconteça da melhor forma possível, tá bom? Então é isso.
Um beijo, fiquem com Deus e até hoje à noite, às 8 da noite com a Raquelzita, hein, gente? Não percam essa live que vai ser demais, tá bom? Tchau, tchau!